Hoje o programa Questão de Justiça vem acompanhar a palestra do Instituto dos Advogados de São Paulo. Palestra que traz o ministro Aires Brito, que foi presidente do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Na palestra, o ministro vai expressar sobre a humanização do judiciário. O ministro também vai colocar sobre os caminhos que o judiciário tem que ter e o operador do direito, se hoje se configura num operador humanista. Mas será que nossa população sabe realmente e coloca e ajuda aos nossos operadores a trabalharem esse lado humanista que o judiciário tem que ter? E a outra situação, o judiciário hoje participa do momento político, esboçando no legislativo opiniões e fazendo o país andar a toque de caixa. O país está preparado para receber um magistrado, um judiciário mais humano? São essas questões discutidas aqui na palestra do nosso ministro Aires Brito. E a autoridade, ela está no comportamento das pessoas e não no cargo que exerce. Por essa razão que é um prestígio enorme ter todos os senhores e as senhoras aqui conosco neste evento. E por essa razão, registraremos todas as autoridades que representam os poderes constituídos, todas as associações e entidades de classe, formalmente estarão publicadas no nosso letrado, que é a nossa publicação. E nós agradecemos de coração a presença e a participação de todos. O nosso convidado de hoje, o ministro Carlos Aires Brito, não foi sem razão que o convidamos, ministro. Foi porque o Instituto, como nós já conversamos, congrega hoje 825 associados, dentre todas as carreiras jurídicas, Ministério Público, Magistratura, Advocacia, e é uma casa de pensamento jurídico, uma casa de reflexão. E não poderíamos iniciar melhor essa nossa iniciativa, uma iniciativa que o Instituto dos Advogados faz há décadas, que é esta reunião almoço, que é um espaço de confraternização, um espaço de encontro, um espaço de diálogo e especialmente um espaço onde nós podemos ouvir uma personalidade, uma autoridade, um colega, que possa trazer para nós uma reflexão importante, não somente para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal. E Vossa Excelência reúne essas características que o marcaram, já o chamaram de ministro poeta ou poeta ministro, e esta sensibilidade é a sensibilidade que o torna tão especial. No seu discurso de saída do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência disse: nossas rusgas aumentam para que nossas rugas aumentam para que nossas rusgas diminuam. Esta sensibilidade com a preocupação com o direito, com a preocupação com a sociedade, é que nos motiva a convidá-lo e ouvi-lo, especialmente diante da sua preocupação, e que acompanhamos desde o início, com a formação não só dos seus filhos, de toda a sua família, mas do profissional do direito. Então, com enorme satisfação que o convidamos para que possa fazer a sua explanação sobre a arte e ciência na interpretação do direito para essa nossa seleta audiência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Presidente Zé Horácio, muito obrigado pelo convite, pela apresentação tão generosa, tão repassada de sentimentos puros. Eu estou feliz do ponto de vista rigorosamente pessoal, alegre, contente, feliz, agradecido. E academicamente me sinto honrado, sumamente honrado com esse convite para falar aqui no Instituto dos Advogados de São Paulo, esta também minha São Paulo, base, sede da minha formação, da minha carreira acadêmica. E também palco do lançamento até de institutos jurídicos, científicos e de tantos congressos aqui realizados com a minha participação. Cidade
em que me identifiquei como estudioso do direito, notadamente isso. E aqui eu reencontro tantas pessoas, queridas, amigas, que marcaram a minha trajetória de vida. Estou vendo aqui Roberto Rosas, Mário Sérgio, Rubens Aprobato, Américo Lacombe, Gastão Alves de Toledo, também está aqui presente, colegas mais recentes como Felipe Locke, Luiz Flávio Dulso, colegas mais antigos ainda, da mesma época de Roberto Rosas, como Thales Castelo Branco, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Adilson Dallari, que juntamente com Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba, Michel Temer, Celso Bastos, eles formavam, no início dos anos 80, aqui uma elite pensante e um segmento cívico, de resistência democrática ao chamado regime de exceção, governo militar. Bem, não preciso dizer mais nada para falar da minha alegria, da minha honra de dirigir algumas palavras aos senhores todos aqui, desembargadores presentes, desembargadoras, membros da magistratura, portanto, Heloísa Arruda, que representa o querido governador Geraldo Alckmin. Enfim, todos se sintam personalizadamente saudados, pessoalmente, carinhosamente abraçados. A minha trajetória de vida no campo intelectual começou pela filosofia. Aos 12 anos de idade, eu lia, encantado, Schopenhauer, naquele famoso livro Dores do Mundo. E, com um pouquinho mais de idade, 14, 15 anos, eu também, encantadamente, deslumbradamente, eu lia Heráclito, que para mim foi o mais fecundo, o mais original, o mais criativo de todos os filósofos. E todos sabem, um pré-socrático, fundador da escola jônica, nascido em 540 a.C. e morreu, acho que em 480 anos antes de Cristo. E eu me encantava com Heráclito, me deslumbrava com ele, porque ele dizia: o ser das coisas é o movimento. Tudo está absolutamente em movimento. Dizia ele: ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio. Enquanto Parmênides dizia: nada de novo sob o sol, Heráclito retrucava: só o impermanente é que é permanente. Tudo muda, menos a mudança. E certamente ele o fazia porque já teorizava com muita profundidade, agudeza, sobre a estrutura da vida, do lado de fora de cada um de nós e do lado de dentro também, mas sobretudo do lado de fora. Ele teorizava a estrutura da vida binária, dual, dúplice, dicotômica. Heráclito, mais que ninguém, percebia que a vida se nos dava, como efetivamente se nos dá, sob forma dual. O longe e o perto, o alto e o baixo, o largo e o estreito, o fundo e o raso, o claro e o escuro, e de fato é. E ele percebia que um polo dessa relação necessariamente dicotômica, pelo menos no ponto de partida das coisas, tudo é assim, dual, ele percebia que um polo se contrapunha ao outro como num espelho, com essa diferença. Um polo só se conceitua a partir da natureza do outro, a partir da ontologia do outro. Só se tem noção do que seja claro a partir da noção do que seja escuro e vice-versa. Longe e perto, corpóreo e incorpóreo, Tudo, enfim,
é assim contraposto, não há nada que não tenha o seu contrário, não há nada na vida que não tenha o seu oposto. E o conceito de um polo depende do conceito do outro polo, os dois se coimplicam, né? Há uma co-implicação, um imbricamento necessário, e um precisa do outro para se identificar. Um polo precisa do outro, e a vida precisa dos dois polos, a vida precisa dos dois. E também quero crer que ele já intuísse com o que mais adiante nós vamos encontrar em Hegel, muito mais adiante. Ele sabia que essa dualidade, essa dicotomia, era só no ponto de partida, porque os polos inicialmente se estranhavam, os opostos se estranham, mas eles terminam se aproximando, se interrelacionando e possibilitando uma espécie de otimização funcional na perspectiva de uma terceira realidade. Uma terceira realidade originária dessas dicotomias, mas uma terceira realidade tão nova, tão inédita, quanto superlativa em relação aos polos primitivos. Então ele dizia num fragmento atualíssimo, belíssimo, o seguinte, aspas, na contraposição visível, a harmonia invisível. Vale dizer, na contraposição perceptível de plano dos polos contrapostos naturalmente, havia, né, uma unidade, era possível pressentir uma harmonia, uma unidade, um ponto de contato. Isso me impressionou muito e eu passei a testar os conhecimentos, a teorização de Heráclito com a vida circundante, com o mundo fenomenológico, esse mundo que nos cerca, empiricamente. Aí eu olhava, duas asas de um pássaro, asa direita, asa esquerda, os polos contrastantes. Em harmonia operacional, né, as duas asas vão possibilitar o milagre do voo. O voo é um terceiro elemento, é uma terceira realidade, novidadeira em relação às duas asas e, ao mesmo tempo, superlativa, superior, né, em funcionalidade, em ontologia, às originárias polaridades. As duas margens de um rio também se harmonizam, entram num processo de entendimento para produzir a corrente desse mesmo rio. O rio é um só rio, nascente, da nascente à foz, passando pela corrente. E o que possibilita a corrente, certamente, é uma fricção, um tensionamento entre as duas margens, não é, contrapostas, gerando uma espécie de energia que põe o rio em movimento sob a forma de corrente. A linha do horizonte, não é, seria o ponto de unidade entre o céu e a terra, mas também com uma ontologia, uma natureza diferente. A cada passo dado na direção da linha do horizonte, ela recua. E nós nunca deixamos de caminhar na direção da linha do horizonte, mesmo sabendo que jamais alcançaremos a linha do horizonte, porque sistematicamente ela experimenta, ela dá um passo atrás, recua. O óvulo e o espermatozoide. Comecei a trabalhar empiricamente mesmo. São os polos, né? As dualidades. A dualidade originária. De um lado, o espermatozoide, do outro lado, o óvulo. O que sucede quando o espermatozoide penetra no óvulo? Produz, né, a fecundação. Fecundação que nós já chamamos de zigoto ou de embrião dos primeiros 5 dias. Outros médicos, outros geneticistas dizem que o zigoto é o embrião dos primeiros 14 dias. Ora, o embrião, para não fugir à regra, é uma realidade, volto a dizer, tão superior, tão superlativa quanto a originária em relação aos polos, né, primitivos, de modo que não há, que essa terceira realidade não guarda a menor lembrança, a menor semelhança, a menor parecência, seja com o espermatozoide, seja com o óvulo. Os orientais dizem, nós temos 2 olhos, o direito e o esquerdo. Claro, mas entre os dois, nesse ponto de interseção, há o terceiro olho. É o olho místico, é o sexto sentido. É o único olho que não é visto, entretanto, é o único a ver tudo.
né? E o Heráclito certamente percebeu, né, que realmente o ser das coisas é o movimento, porque as coisas se contrapõem e na medida em que, no primeiro momento, elas se friccionam, elas se tensionam, geram uma vibração, uma energia que põe tudo em movimento, tudo em ação. O dinamismo da vida se explica por isso. Aí Hegel retomou esses estudos, né, para falar também de uma tricotomia. Uma dicotomia no ponto de partida da investigação, uma tricotomia no ponto de chegada. Ele disse que o raciocínio dialético é composto de tese, de antítese e de síntese. Mas para ser fiel à dinamicidade da vida, eminentemente heraclítica ou heraclitiana, ele arrematou: sucede que a síntese é uma nova tese para reiniciar o ciclo da dinamicidade da existência. Toda síntese é uma nova tese que vai gerar uma nova antítese e, por consequência, uma nova síntese, e assim indefinidamente. Depois eu passei para fim. E não andamos mais da base para o topo, andamos do topo para o topo. A consciência incumprida as pernas do ser, e o ser passa a transitar existencialmente de topo para topo, de ápice para ápice. Essas noções, né, se reproduzem ou se comprovam quando estudamos as outras binariedades, dicotomias, dualidades, ainda no interior do próprio ser. Aprendemos com sutileza a distinguir, por exemplo, conhecimento e sapiência. Há pessoas que conhecem muito, têm um estoque de informações, como uma conta bancária muito bem recheada, mas outras que são sábias. Os que conhecem muito são eruditos, mas ainda não são mestres na existência, não dão lições de vida. Agora, o sábio, esse sim, dá lições de vida. Jesus Cristo foi um sábio. Aliás, um sábio a ponto de, comemoramos ainda há pouco, né, a Páscoa, a ponto de encurtar, como nenhum outro ser humano, a distância que vai do discurso à prática. Jesus Cristo era a encarnação do seu próprio discurso. Ele era absolutamente autêntico. Por isso é que se notabilizou como o ser humano mais completo, que já passou por este mundo, diria Guimarães Rosa, de aquém túmulo. Ele me lembra até de uma das frases dele mais famosas. Disse aos discípulos: amai-vos uns aos outros. Cristo monumentalizou o amor. Ele achava que era, no plano da consciência, o valor mais alto. E de fato é o amor. Mas ele disse assim: amai-vos uns aos outros. Reticência. Como eu vos amei. Ou seja, a partir do meu exemplo. Como foi que Cristo amou seus discípulos e amou todos os outros? Os pobres, as prostitutas, os pescadores, os analfabetos, todos. Com compassividade, né? Com simplicidade, com naturalidade, com bondade. Cristo, como diria Mayakovsky, era todo lábios, né? Todo aberto para o ósculo mais fraterno, né? Para dar a mão mais amiga, estender o ombro mais largo. Né? Cristo foi tão coerente, eu até me lembro de um ditado que diz assim: mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Que quando Cristo morreu, expirou ali na cruz, né, vilipendiado, humilhado, serviciado, imerso em sangue, em suma, pleno de dor, ainda assim permaneceu pleno de amor. Isso é que é coerência, já que ele pregava o amor acima de tudo. Porque ele se despediu da vida dizendo: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Aí você já tem outra dicotomia: entendimento e compreensão. Entendimento é racional, é lógico, se dá no plano da razão. É uma coisa cartesiana. Compreensão é uma coisa espiritual, é uma coisa consciencial. Foi por isso que Spinoza, né, mais e mais redescoberto,
nos dias que passam, disse o seguinte: nas coisas ditas humanas não há o que ridicularizar, nas coisas ditas humanas não há o que crucificar, nas coisas ditas humanas há só o que compreender. Então, entendimento é uma coisa, compreensão é outra coisa. Reflexão é uma coisa, percepção direta, numa linha direta do coração de cada um de nós com a existência, é outra coisa. Sentimento é uma coisa, pensamento é outra coisa. Informação é uma coisa, formação é outra coisa. Nós começamos a trabalhar com as dicotomias que se agitam na nossa interioridade e vamos ganhando, não é, uma sutileza de compreensão, de percepção desse mundo circundante, que no caso jurídico, que é o que nos interessa, nos leva também a perceber que o direito é todo ele dicotômico. É impressionante como o direito também é dicotômico, mas numa perspectiva tricotômica por igual. Olha, direito Constituição, direito pós-Constituição, direito público, direito privado, poder constituinte, não é? Poder constituído, desenvolvimento, o crescimento econômico e ecologia, empregado, empregador, capital, trabalho, direito subjetivo e direito objetivo, direito substantivo e direito adjetivo, não é? Direitos fundamentais e direitos comuns ou direitos complementares. Direitos que nos são, que são projeção direta da nossa personalidade, chamado de fundamentais quase sempre, e direitos que não refletem instintivamente até a natureza humana, e por isso é que não são chamados de inatos, são direitos adquiridos, não são inatos, direitos adquiridos. A todo instante, na área jurídica, nós temos a oportunidade de fazer essas distinções mais sutis e compreender, por exemplo, princípios e regras. Norma passa a ser um gênero, não é, compreensivo dos princípios e compreensivo das regras. E assim, a partir dessa dicotomia mais importante de todas, simbolizada no sentimento e no pensamento, é que nós podemos perceber que os quânticos têm lições para nos dar, sempre, na minha opinião, com base em Heráclito. Eu já vou concluir. Os quânticos têm lições para nos dar, porque eles diziam assim, como dizem, a partir de 1905 com Einstein. Einstein disse: há um efeito do observador que significa que o cientista, ali no seu laboratório, estudando, observando, investigando a natureza da matéria subatômica, os elétrons, os prótons, os nêutrons, o cientista, ali analisando cada partícula, cada onda subatômica, ele desencadeia reações no objeto investigado. É o efeito do observador. O sujeito faz o objeto. Quando Einstein percebeu isso em 1905, ficou tão aturdido que ele não conseguia descrever no tempo e no espaço a trajetória de uma partícula subatômica, porque a partícula já imediatamente já era outra, e mais ainda já era uma onda, que ele disse: não pode ser. Não pode ser. Eu sempre ensinei que tudo que se passa, passa no tempo e no espaço. E, de repente, eu estou detectando uma fenomenologia que não se passa no tempo e no espaço. E ele, então, disse: Deus não joga dados. Eu devo estar equivocado. Deus não joga dados. Depois, claro, que ele concluiu que Deus joga dados. E Deus tem que jogar dados para que o mundo seja o que efetivamente é. Isso já numa revelação de 1925 por Werner Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Tudo é incerto. E é certo que tudo seja incerto. Desde que se entenda, não é, que a dicotomia da mutabilidade, ela tem que ser compreendida com a não identificação entre estabilidade e estratificação.
Estratificação é uma coisa, estabilidade é outra. Imobilidade já é outra. Tudo é tricotômico. Você pega o ser humano, um é revolucionário, o outro é reacionário, o outro é progressista. Tudo, enfim, é dicotômico e desembocando numa tricotomia. Então, o princípio da incerteza é um princípio da física quântica que, se aplicado ao mundo do direito, tanto quanto o princípio de Einstein do efeito do observador, e ainda um terceiro princípio quântico cunhado por Niels Bohr, que é o seguinte: é o princípio da complementaridade. Uma coisa completa a outra, necessariamente, tudo está se completando. Nós chegaremos à seguinte conclusão, com a qual eu termino a minha exposição. Nós podemos aplicar a ciência e a arte na interpretação do direito. Porque o dispositivo jurídico, o preceito jurídico, todo o discurso legislado se decompõe em dispositivos, e os dispositivos são gêneros cujas espécies são artigos, parágrafos, alíneas, números arábicos, números romanos. Todo dispositivo que é um texto normativo, já existe até outra dicotomia, texto normativo e norma. Friedrich Miller diz isso. Texto normativo ainda não é norma, é o dispositivo. A norma há de ser desentranhada do texto pelo intérprete. É como se ele dissesse: entre o dispositivo e o intérprete navega o sentido. Entre o dispositivo e o intérprete navega o sentido. O dispositivo, que é o texto normativo, ainda não é a norma. Eu vou usar de uma metáfora. Todo poeta é metonímico, é imagético e é metafórico. O dispositivo é uma ostra. A norma é a pérola. A pérola só pode estar dentro da ostra. A norma só pode estar no dispositivo. Mas há muitos modos de desentranhar a ostra, a pérola, e muitos modos de polir a pérola. Logo, entre o dispositivo e o intérprete navega o sentido. Se o intérprete, na dissecação do dispositivo jurídico, que lhe cabe interpretar e aplicar para resolver o caso concreto ou a tese jurídica sob os seus cuidados teóricos, se o intérprete usa do sentimento e do pensamento ao mesmo tempo, ele pode sim se ver ejetado para o plano da consciência, e já é a consciência que vai orientar o seu trabalho final de teórico e ao mesmo tempo de operador jurídico. O dispositivo é uma coisa viva. Os artistas, eles são quânticos por definição. Os místicos também. Místicos porque versados no mistério. O mistério é uma terceira realidade. Há uma realidade das coisas cognoscíveis, realidade das coisas conhecidas e realidade das coisas incognoscíveis, porque não podem ser conhecidas intelectualmente, mas que fazem parte da realidade. Existem. Deus existe, é incognoscível. O amor existe, é incognoscível. As nações existem, são incognoscíveis, os sentimentos de nacionalidade. A eternidade existe, é o incognoscível. A eternidade é um mistério, o amor é um mistério, Deus é um mistério, a justiça objetiva é um mistério, o patriotismo é um mistério. Mas há pessoas versadas em mistério. Por quê? Porque experimentam o mistério. Fazem do breve o intenso, que é o único modo de fazer da eternidade uma experiência. É viver intensamente cada instante de vida, personalizando tudo, personalizando as coisas, personalizando as ideias, personalizando os dispositivos. A postura é essa. Além de não devermos coisificar ninguém, o nosso desafio de artistas e cientistas ao mesmo tempo é de personalizar as coisas. Longe de coisificar as pessoas, a gente personaliza as coisas. E personaliza o dispositivo como uma coisa viva, dialogando com ele, conversando com ele, entrando numa relação de empatia, de entusiasmo com o dispositivo. Os gregos diziam assim: entusiasmo é Deus dentro da gente. Então, quando se personaliza o dispositivo, a ponto de o diálogo estabelecido com ele se tornar um diálogo de sujeito para sujeito, isso é quântico.
Algumas pessoas vão dizer que isso é pseudociência. Pior ainda, que é anticiência. Eu assumo todos os riscos da minha proposição. Então, quando se entra nessa relação de empatia com o dispositivo analisado, é possível desencadear reação nele, reação normativa. Uma franja que seja, não é? Uma nesga que seja de normatividade pode, não é, irromper do dispositivo nesse processo dialogal heterodoxo, exatamente aquela franja de normatividade de que o intérprete precisa para, no caso concreto, fazer justiça material. Justiça material. Cada caso é tão personalizado que exige para si uma decisão exclusiva, uma decisão única. E essa decisão única passa por esse desentranhamento de normatividade de um dispositivo velho. De repente, uma normatividade estalando de nova, não é? Irrompe, eclode de um dispositivo antiquíssimo a partir da intensidade do diálogo entre ele, dispositivo, e o seu intérprete. E aí, o direito passa a ser, não é, passível, suscetível de manejo, ao mesmo tempo artístico e científico. O juiz é científico quando fundamenta a decisão. Tem que ser técnica, logicamente fundamentada, com indicação de todos os dispositivos que vão sustentar racionalmente a conclusão. Mas a conclusão, a parte dispositiva, a parte deliberativa da decisão do juiz, pode ser uma obra de arte. E se, logicamente, a estrutura da sentença é trinária, olha aí a tricotomia de novo, o sinal de trânsito é trinário também. Se primeiro vem, logicamente, o relatório, segundo, a fundamentação, e terceira, a disposição ou deliberação, na subjetividade do juiz, primeiro vem a deliberação, a conclusão, pelo seu senso agudíssimo de justiça material, ditado pelo caso concreto, personalizado por ele, intérprete, humildemente dizendo sua realidade e o caso. Sua realidade e o caso. E aí, o direito deixa de ser apenas um meio de vida para ser uma razão de viver, né? Porque exigiu do seu intérprete uma inteireza, né? O intérprete foi um ser por inteiro nesse plano tricotômico do sentimento, do pensamento e da consciência. Vinícius de Moraes disse assim: a vida só se dá para quem se deu. A vida só se dá por inteiro a quem por inteiro se deu a vida. A norma só se dá por inteiro a quem por inteiro se dá a norma. Se isso parece poesia, quixotismo, diletantismo intelectual, devaneio, eu cito alguns filósofos. Por exemplo, Platão dizia: quem não começa pelo sentimento, ele dizia afeto. O século XXI é o século do afeto, está acima da biologicidade. Daí a homoafetividade. Quem não começa pelo afeto, não termina na filosofia. Max Scheler dizia: o homem não é apenas um ser pensante ou um ser volitivo. O homem é um ser amante. Naturalmente, querendo dizer que o sentimento abre os polos da inteligência racional. Não é a inteligência racional que abre os poros do sentimento. Tobias Barreto, e eu termino com ele, meu conterrâneo. Quando eu subi aqui, alguém me lembrou Tobias Barreto. Tobias Barreto dizia, por volta de 1874, dizia: direito não é só uma coisa que se sabe, direito é também uma coisa que se sente. Então, Tobias manejava, mesmo sem conhecer física quântica e menos ainda neurociência, claro, ele manejava intuitivamente, não é? Por uma sapiência inata, por um sentimento agudíssimo de justiça material, ele manejava os dois lados do cérebro.
Aí vem a neurociência num ponto de arremate e diz, comprovadamente, o lado direito do cérebro é mais irrigado sanguineamente do que o lado esquerdo do cérebro. E é mais irrigado porque as pessoas de sentimento, não é? As pessoas de sentimento são mais sensíveis. Aliás, há uma outra dicotomia: sensibilidade e sensitividade. A sensibilidade é a flor da pele, a sensitividade é a flor da alma. Já é um plus de sensibilidade. Tobias Barreto, portanto, nos ensinava que sentença vem do verbo sentir. O ponto de partida da investigação científica do operador jurídico, tanto quanto do teórico puro do direito, tem que ser o sentimento, que é o nosso melhor lado, não por acaso neurocientificamente catalogado como o lado feminino do cérebro, que é o lado da ousadia, é o lado da coragem, é o lado do desprendimento, é o lado da imaginação criativa. As mulheres são mais corajosas, não é, do que os homens, por isso é que elas amam muito mais, amam sem reservas. Nós, os homens, amamos com o pé atrás. Muito obrigado. Mas será que é assim que funciona? Será que a nossa população está acostumada a um judiciário humano? Será que nosso legislativo e executivo, hoje, que necessitam da operação do judiciário para poder fazer o país andar, está realmente interessado em trazer um judiciário humano para esse país? São essas as questões que hoje você vai ver nosso ministro esboçar aqui na palestra do IASP, juntamente com a opinião de grandes juristas que hoje acompanharam a palestra aqui em São Paulo. E a Rede Brasil Televisão acompanhando aqui o almoço do Instituto dos Advogados de São Paulo, o almoço de uma instituição centenária, agora com o nosso presidente, né? Doutor Horácio, é grata satisfação ter um ministro aqui, Brito, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que ele explanou desse humanismo que tem que ser ligado muito à área do direito. E parabéns para o senhor por ter trazido tão ilustre convidado. Muito obrigado, é uma satisfação realmente receber São Paulo, receber o Instituto dos Advogados, receber o ministro Carlos Aires Brito, e não foi sem razão o convite. Foi exatamente por conta dessa alta intelectualidade dele, demonstrada na palestra de hoje, mas especialmente diante da sensibilidade dele. E a própria forma como ele conclui, que é o sentido etimológico da sentença, que é vem do verbo sentir, é próprio da toda atividade jurídica e, por que não dizer, da nossa própria existência. É isso que ele conseguiu demonstrar para nós, interligando a ciência, a arte, a técnica do direito e a nossa própria realidade, a nossa própria existência. O sentimento, o respeito, o amor, todos esses desdobramentos vêm exatamente do fundo da nossa alma. Presidente, o senhor acha hoje que a população do Brasil está mais próximo deste tipo de sentimento, desse judiciário mais humano do que alguns anos atrás? Sem dúvida, né? A própria criação dos juizados especiais, a justiça itinerante, que tem levado a justiça em locais afastadíssimos, como na Amazônia, como em situações de periferia. Então isso leva para o cidadão, para o jurisdicionado, o sentimento de que ele tem um apoio, né? Isso sem dúvida nenhuma colabora e dá segurança, né? Que é o que mais o direito pode dar para a pessoa, segurança. Na palestra do Instituto dos Advogados de São Paulo, meu sempre presidente, atual conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil todo, Luiz Flávio Borges Lúcio. Doutor, o senhor que é um grande humanista também, né? Além de criminalista, né?
Como é que você vê essa realidade hoje que o ministro explorou entre o que a população tem, o que o ser humano tem e a realidade do direito? Bom, em primeiro lugar, me vejo mais uma vez obrigado a registrar os cumprimentos a você. Obrigado. Um batalhador, um lutador, um comunicador, um jornalista que tem feito um trabalho primoroso e sempre ajudado a OAB, o Instituto, as entidades, a associação, de maneira que a primeira palavra é de homenagem a você. São os olhos. Eu quero também dizer que hoje nós tivemos aqui um almoço no Instituto delicioso. E não foi pela comida servida, não. Foi pelo tema, foi pela oportunidade de ouvir o ministro Aires Brito falando sobre a arte e a ciência na interpretação do direito, falando sobre a dicotomia da vida, falando sobre a dualidade, falando sobre esse lado de inspiração, onde o terceiro olho, que fica entre os dois olhos humanos, pode enxergar o que os nossos olhos carnais não alcançam. É esse olhar da alma. E o ministro, que é um poeta, com sua sensibilidade, conseguiu aqui transmitir a importância de enxergar a vida sob esse prisma. Aliás, ministro Aires Brito fez o prefácio do livro do Michel Temer. E ontem nós tivemos com o vice-presidente da República, nosso professor Michel Temer, no lançamento do seu livro, num verdadeiro sarau realizado pelo CIEE, e lá Sua Excelência falava sobre a importância desse outro lado, desse lado que vem completar o ser humano. E nesse livro foi o ministro Aires Brito que fez o prefácio, também avalizando esta vertente poética de tantos e tantos homens que no plano político, no plano jurídico, têm grandes responsabilidades, mas estas só são enfrentadas, e estas criaturas só estão à altura de cumprir com estas responsabilidades por conta desta natureza humana exacerbada, desse sentir mais. O próprio ministro falou há pouco, sentença vem de sentir. Então o juiz que profere uma sentença, ele tem que sentir. Não é só acumular conhecimento jurídico, não é só saber pesquisar, não é só ter um cabedal de conhecimento. Ele precisa mais, ele precisa sentir a alma do seu semelhante para poder decidir sobre sua vida. Um evento magnífico, de parabéns o presidente Horácio, parabéns o Instituto, e eu aqui com muita honra representando a nossa OAB, o nosso presidente Marcos da Costa, trazendo o abraço da ordem ao ministro Aires Brito. Desembargador, queria a sua opinião sobre essa palestra. O ministro Carlos Aires Brito é um humanista acima de tudo. Além de ser um homem, enfim, dedicado, um homem afeto a letras jurídicas, ele é um humanista, né? Um filósofo, enfim, um poeta, historiador e um homem dedicado às letras jurídicas. Então, na medida em que você, enfim, escuta uma palestra de uma pessoa com um vasto elenco cultural, um vasto cabedal cultural, como o do ministro Carlos Aires Brito, isso só nos tende a enriquecer e só tende a oferecer a todos os ouvintes, enfim, uma palestra de muito enriquecimento e de muito, enfim, conteúdo cultural. O tribunal agora, desembargador, muita atividade? O tribunal sempre muita atividade, né? Na medida em que os feitos, existem muitos processos que são distribuídos, a demanda aumenta muito, e a demanda aumenta muito, em parte nós devemos nos felicitar, tendo em vista que o jurisdicionado acordou para os seus direitos. Na medida em que o jurisdicionado descobriu que ele tem direitos e que ele tem que bater as portas do judiciário para justamente ir atrás dos seus direitos, então isso reflete, claro, diretamente no Poder Judiciário. E reflete de que maneira? Reflete aumentando a demanda dos processos. E a nós cabe, enfim, darmos a resposta ao jurisdicionado. É fato que nem sempre essa resposta vem no tempo que o jurisdicionado gostaria de ter.
mas o tribunal procura, na maneira do possível, agora com o presidente Ivan Sartori e também com os presidentes que o antecederam, o tribunal procura dar uma resposta, embora não a contento como o jurisdicionado gostaria, mas procura dar uma resposta no prazo mais breve possível, embora não seja com a rapidez que o cidadão gostaria que fosse. Ainda aqui na reunião almoço do Instituto dos Advogados de São Paulo, o programa Questão de Justiça, que em rede nacional hoje está, né? Tem a grata satisfação também de receber a professora Ivete Senise Ferreira. Aliás, a presidente mulher do Instituto dos Advogados e também diretora da faculdade aqui do Lago São Francisco. Professora, o ministro comentou muito a questão da humanização do direito desses dois lados. E a senhora, como professora também de uma grande faculdade, a primeira faculdade do país, ex-presidente do Instituto e agora vice-presidente da OAB do Estado de São Paulo, como é que a senhora vê isso? Essa humanização do judiciário, realmente hoje ela acontece? Ela acontece porque nós temos homens de visão, como o ministro hoje, que perceberam essa necessidade de humanização do direito. Numa fase em que as pessoas que antigamente se preocupavam com as questões mais sérias, mais importantes da humanidade, hoje estão interessadas em garantir um lugar da profissão e se tornar apenas profissionais, em ganhar dinheiro e esquecer os valores, não somente os éticos, os humanistas também. Então é com grande satisfação que nós vemos, inclusive, no topo da carreira, no Supremo Tribunal, como é o caso do ministro Aires Brito, pessoas que estão preocupadas com essas questões que são filosóficas, mas que estão na base do direito. A filosofia faz parte do direito, o direito tem íntima ligação com a ética, com a moral e com a filosofia. E é a filosofia realmente que ilumina a ciência do direito. É uma matéria que para alguns é muito árida, mas ela discute as questões mais importantes da nossa área que estão subjacentes nas relações sociais, interpessoais e muitas vezes nos problemas que o direito tem que resolver, que a justiça tem que resolver. Então é importante que haja esse lado humanista, inclusive poético, filosófico em muitos dos aplicadores do direito, porque realmente só assim é que nós vamos ter uma verdadeira justiça aplicável nos moldes como ela foi concebida desde os filósofos antigos e como ela sofreu nas transformações que passou no desenvolvimento da civilização, mas que não está afastada da ideia da noção de direito. Então, direito e justiça são, como ele falou hoje, é uma dicotomia, é uma interligação que não pode ser separada. E as pessoas hoje se preocupam com as normas, com o direito e esquecem a justiça é um valor e, portanto, ela faz parte das ideias filosóficas. Esquece-se que nós temos que apelar para a filosofia, para a moral, para a ética, senão o direito fica sem nenhum significado. Eu conheço o ministro de longa data, ele sempre foi primoroso nas suas atuações. Como advogado, foi um advogado fantástico, vindo lá da nossa Sergipe e dando lições para o Brasil inteiro. Um advogado humano, que ia a fundo no conhecimento da causa em que assumia e que na época em que foi sugerido o nome dele, que acabou sendo aprovado ao Supremo Tribunal Federal, ele foi de plano apoiado por todos os advogados brasileiros, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, que o recebia em todas as sessões, fez questão de que ele estivesse presente na última vez em que ele estava ainda como advogado. É um homem realmente que merece o respeito de todos. Foi como presidente também uma figura que enalteceu a justiça brasileira. Ele pegou o STF no maior caso daquele tribunal em toda a sua história, que é o caso do Mensalão, e soube conduzi-lo de uma maneira realmente fantástica, em que haviam divergências entre os próprios ministros, às vezes até de uma forma ríspida, e ele soube colocar as coisas nos seus devidos lugares e levar praticamente até o fim o julgamento. Portanto, é um homem que merece o respeito de todos nós. E hoje ele vem ao Instituto para dar uma lição a todos nós de amor à justiça, de amor ao ser humano. E o juiz não é meramente técnico. O juiz vai dentro daquilo, dentro daquela página que parece um papel, mas tem um ser humano naquela página, dando-lhe o valor e a estima que merece aquele que está em juízo.
Ministro, brilhante palestra do senhor, adorei a explanação de filosofia. Aliás, todo aluno deveria haver uma explicação com o senhor que foi presidente do tribunal. Eu queria que o senhor falasse um pouco, não precisa explanar todo o tema, mas um pouco sobre o que o senhor falou hoje na palestra. Pois é, eu tentei mostrar como é importante para o jurista conciliar funcionalmente informação e formação. Uma formação subjetiva, né? Ética, cívica, democrática, de compromisso orgânico com a justiça material, para que as informações obtidas por ele, no plano científico, no plano do conhecimento objetivo, sejam efetivamente usadas nessa perspectiva da formação subjetiva. É preciso ser bem formado subjetivamente para fazer um uso cívico tão racional quanto justo, não é, das informações, dos conhecimentos obtidos. A informação enquanto meio, o conhecimento enquanto meio, não é, e para a prestação, não é, de uma jurisdição, de uma atividade advocatícia, ministerial pública, não é, e assim avante, não é, compatível com esses valores que dão sentido, dão propósitos, dão grandeza à vida coletiva. Ou seja, os valores da justiça, da liberdade, de uma efetiva igualdade, Ministro, transparência, né? Eu vi uma explanação do senhor sobre realmente a parte que o ser humano precisa entender, a parte humanista. Aliás, o senhor é um grande humanista. O senhor acha que o jurista hoje, o advogado, a justiça, ela tem que pensar, ela trabalhar mais essa questão do humanismo, entender mais que a população? Do humanismo, compromisso com o ser humano em concreto, de carne e osso, vísceras, sangue, cartilagem. Não é a humanidade não, um ser abstrato, impessoal, distante. É o homem aqui e agora, o lavador de carro, a empregada doméstica, né? o ascensorista, o motorista, o cidadão comum, né? o comerciário, o industriário, aquele que sente com mais dificuldade o peso da vida. O cidadão brasileiro tem caminhado e a justiça juntos para essa melhoria, presidente? Sim, eu acho que nós estamos evoluindo na direção do humanismo jurídico, humanismo constitucionalizado, né? Os operadores do direito mais e mais sensíveis, mais e mais comprometidos com a justiça material, que é a justiça do caso concreto. Aquela justiça que o caso concreto exige com exclusividade para ele. Brilhante palestra, presidente. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Continuando essa palestra fantástica, né, onde o nosso ministro Brito fala sobre humanização, queria saber do senhor, professor. O senhor acha que hoje a população e o judiciário estão caminhando nessa questão da humanização da filosofia do direito e numa realidade hoje para a população brasileira? Eu acho que já há algum tempo todo o povo brasileiro, também a classe dos advogados, dos juízes, dos promotores, tem sentido a necessidade dessa humanização. Porque o problema é que o direito é muito frio e as letras dos códigos são de uma frieza total e às vezes até fora de época e não se adaptam na realização, na aplicação aos casos concretos, na essência do direito ou na meta de se fazer justiça. Então é preciso mesmo, como disse o ministro, que exista um pouco de conhecimento, um pouco de abertura, um pouco de ensinamento no sentido de transformar as palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros, para nós termos afeto uns aos outros, que hoje a palavra mágica do direito é o afeto, que tem até sido mais valorizada do que muitas normas jurídicas, porque é no afeto em que a família se acolhe, o afeto é que vai propriamente integrar os membros da família, que andam muito desintegrados. A família brasileira precisa dessa dose de boa-fé, de atuação, né, dessa boa-fé objetiva, do bom comportamento do
ser humano em sociedade. E para finalizar aqui, uma das pontas seria a própria sociedade sendo trabalhada por instituições, e a instituição que hoje a gente participa é a Ordem dos Advogados, e a ponta que mais perto da sociedade hoje em dia é a subseção. E para falar de subseção e humanização desse direito hoje que o ministro falou, doutor Leopoldo, eu queria que você desse a sua impressão final, porque é ali na subseção que você se sente mais próximo à população e se o judiciário realmente, na sua gestão local, né, consegue estar humanizado, como o ministro comentou aqui na palestra do IASP. Achei fantástico as colocações do ministro, aquela questão de eu, de outro, a questão das vidas, essa interlocução, essa relação entre a advocacia e a própria sociedade. Eu acho que tudo isso se interliga e tudo isso acaba trazendo, e as colocações do ministro e o próprio evento do IASP hoje trazem um aprimoramento, trazem uma reflexão, principalmente para quem milita, né? Que milita na advocacia, os profissionais do direito como um todo. E eu achei muito importante, eu achei que o evento traz uma construção, traz um aprimoramento e traz uma valorização, como diz o ministro, do artista. O artista, ora, quem seria o artista? O profissional do direito, o artista, o jurista, o intérprete, e eu acho que mais encontros devem ser realizados dentro desta ótica que prioriza o conhecimento, prioriza o aprimoramento do profissional de direito. Eu acho que o Dr. Horácio está de parabéns e com certeza, se outros eventos dessa magnitude ocorrer, nós teremos o maior prazer de comparecer, estar presente para prestigiá-lo.